Bom, Edu, para a gente começar a entrevista, conta um pouquinho para a gente da sua experiência ao longo desses anos e eu gostaria também de conhecer um pouco mais dos projetos que o seu escritório de arquitetura desenvolveu, como arenas esportivas, estádios, casas de espetáculo, enfim. Tem uma gama grande aí para a gente contar. Não sei se uma hora vai dar, hein, gente? Acho que essa hora a gente precisa estar esticando ela um pouco, mas eu vou tentar. A experiência do escritório, a gente já fez mais de 15 milhões de metros quadrados de projeto, muitos projetos de urbanismo, projetos dos mais diversos possíveis. Agora nunca tínhamos feito uma arena, né, na verdade. E a Arena do Palmeiras foi uma oportunidade inicial, uma oportunidade única de fazer esse projeto e que o resultado foi realmente surpreendente, foi um resultado bastante bom. Mas a minha experiência como arquitetura sempre foi, quer dizer, como é que eu penso na arquitetura é uma coisa que vai de dentro para fora, ela não vai de fora para dentro. Tá? Você não consegue fazer alguma coisa que vai de fora para dentro porque ela não se coordena com aquilo que é a percepção humana, o sentimento humano, o conforto. Né? Então o espaço precisa ser desenhado para aquilo que ele serve. E existe uma lógica no projeto, existe uma série de restrições num projeto de arquitetura e que também vão desde a parte começa com um desenho industrial, vai para a arquitetura e vai para a parte urbana e vai para o urbanismo. Da mesma forma, é uma lógica, isso tem uma maneira de pensar, não é uma coisa, não é simplesmente um rabisco. O rabisco ou o risco, ele pode ser uma consequência de um pensamento, mas ele não é a solução do problema, porque senão ele vira um problema. Tá? A gente conhece muitas arquiteturas que são rabiscos que viraram problemas ou não atendem às necessidades. Não é que a estética desse rabisco seja boa ou seja ruim. O problema é a função. Não serve para que foi feito. E esse é o objetivo. E a gente tem uma experiência muito grande, o escritório tem uma experiência muito grande em fazer escritórios corporativos. Esse é o volume de coisas que a gente faz com bastante tranquilidade, que são projetos corporativos. E a gente faz dentro e fora. Quer dizer, faz toda a parte do projeto internamente e do projeto externamente do prédio como um todo, né? Prédio como acabamos de fazer o prédio em Alphaville, do Bradesco Seguros, onde desenhamos o prédio inteiro com toda a parte de arquitetura de interiores, como o prédio da própria Allianz, da Allianz Seguro, não do Allianz Parque, da Allianz Seguro, a Accor, tá certo, que é o desenho do prédio e a empresa dentro. E a Petrobras, no Rio de Janeiro, o novo prédio da Petrobras na Rua do Senado, que é um prédio de 200 mil metros quadrados, com 11 mil pessoas trabalhando dentro. Enfim, essa é a expertise que a gente tem de desenhar arquitetura e desenhar arquitetura de uma forma muito holística, onde tecnologia e a estética e a função fazem parte de um elemento só. Isso não é olhado separadamente, tá certo? E eu gosto muito de tecnologia, sempre gostei muito de tecnologia, então tecnologia, tinha vontade de fazer engenharia eletrônica, tá certo? Só para você ter ideia da coisa. Então, a tecnologia para mim realmente é um desafio, há grandes mudanças, né? E você está update nessas histórias. Né? Agora, para quem não sabe, o Edu também é artista plástico, é isso, Edu? Ele começou também a carreira como artista plástico. Esse entendimento que você está colocando da arquitetura vem dessa conexão também com as artes plásticas? O Le Corbusier falou uma coisa bacana, né? Que todo artista pode ser um arquiteto, mas nem todo arquiteto é um artista. Tá? Então isso é uma relação onde se você começa como um artista, não é que eu tenha escolhido isso foi um mero acaso, né? Mas se você começa como artista, você pode até ser um arquiteto. Tá? Como eu também fui colega de vários artistas que não foram fazer arquitetura, como o Cláudio Tozzi, o outro Cássio Michelani, enfim, alguns outros artistas que estudaram junto comigo, na mesma classe, como o Paulo Caruso, que é o ilustrador, e que, na verdade, eles foram por outros caminhos, né?
eu acabei fazendo também o caminho da arquitetura, apesar de eu ter terminado a faculdade, falei assim, nunca mais vou fazer arquitetura, mas demorou 5 minutos, porque depois logo em seguida eu comecei a trabalhar nisso e me apaixonei, e realmente essa pesquisa, essa curiosidade, essa vontade de fazer coisas novas e desenvolver coisas novas. E não deixa de ser uma arte. E a arte continua funcionando, e a arte é muito mais difícil de fazer do que a arquitetura. A arquitetura é mais complexa, mas é uma complexidade que você tem, como é que se diz? Eu tenho limites, tá certo? Eu tenho budget, eu tenho orçamento, eu tenho o que o cliente quer, eu preciso resolver o problema do espaço, do conforto, da funcionalidade, agregar tecnologia a isso, respeitar o meio ambiente para que eu não faça... E aí, agora, e sem dúvida, os aspectos de sustentabilidade. Sempre, em tudo aquilo que eu fiz, desde a primeira vez que eu fiz arquitetura, me incomoda ou fazia parte do processo a ideia da sustentabilidade, né? Tinha um evento que incorpore ao estádio, que é a parte, vamos dizer, do desenvolvimento imobiliário. Então você tem um estádio com desenvolvimento imobiliário, ele começa a ser viável. Se você tem um estádio que é só para jogo de futebol, realmente o custo da operação, o custo inicial do estádio é praticamente impagável pelo jogo de futebol, principalmente pelas arrecadações, pelo tipo de situação que a gente tem. Então, ele é inviável, tá? Então, você precisa agregar valor no estádio, e para agregar valor no estádio, você precisa ter outros acontecimentos. Para isso, uma das assuntos que existe é usar o estádio como arena. E a partir do momento que você usa o estádio com arena, você começa então a amortizar o custo da operação, começa a amortizar o custo do investimento do estádio, e aí o estádio passa a ser um elemento rentável, né? Então, você ter o estádio já desenhado originalmente para você ter shows, eventos, preparado dessa forma, ele começa a ter uma viabilidade diferente. Porque você tem um campo de futebol, vamos dizer, um estádio, tem 25 jogos por ano, 30 se for uma coisa absurda, tá? Se for outros, mas não é isso, é o que é mais ou menos o processo. E com essa quantidade de jogos, você não paga o estádio, tá? Então, ele precisa agregar coisas. Então, a arena foi desenhada dessa forma, quer dizer, é um estádio que serve para shows, serve para eventos, tem uma quantidade imensa de lugares que você consegue fazer eventos. Inclusive, recentemente teve esse evento, que agora não lembro o nome, mas dos jogos de multimídia, essa coisa toda, e porque o estádio ele pode ser cortado por uma parte e que você tem então um mini auditório de 12 mil pessoas. Então você tem uma cortina que desce e você tem então um lugar para 12, 13 mil pessoas, ou você faz um jogo de futebol para 45 mil pessoas, ou você faz um show de 50 e poucas mil pessoas. Agora, por que isso? Qual é esse tamanho? Por que esse tamanho é bom ou é ruim? Por que os estádios, eventualmente, da Copa, que foram feitos, têm um problema de dificuldade de encher? Porque são grandes demais, não tem público, é diferente, mudou a disponibilidade. Existem hoje uma série de mídias que você pode ver com muito mais tranquilidade do que você se locomover. Então, mudou a qualidade dessa percepção do que é um espaço grande demais, que quando está um jogo, se não está cheio, fica com uma sensação horrível, né? Sim, parece que teve um estádio, se não me engano, no Nordeste, que teve essa capacidade de ser desmontado, uma parte, enfim, para que diminuísse essa questão um pouco da como é que vamos encher o estádio, não tem público. Parece que a cidade inteira, se colocasse a cidade inteira dentro do estádio, mesmo assim não funcionaria. E tem outras cidades que não tem time, quer dizer, que então tem mais time, outro problema, quer dizer, não tem nem o time. Caso. Então, se não tem o time, o que vai fazer o estádio lá? Entendeu? Então, esse drama de essa vamos dizer, desmesuramento, tá certo? De falta de avaliação do que é o potencial de cada um, é que vira um problema, tá certo? Vamos falar especificamente então da questão do Allianz Parque. O que ele representa de novidade em relação aos outros estádios que foram construídos para a Copa? O que foi enxergado de diferente
e construído de forma diferente dos outros estádios? Bom, a primeira coisa que eu acho que foi diferente, que para mim foi também uma surpresa muito grande, é que nós, o ano passado, o Allianz Parque foi eleito o melhor estádio do mundo. Foi eleito como the best stadium of the year 2014, comparado com 38 outros estádios do mundo inteiro, inclusive do Brasil. E isso para mim foi uma grande surpresa, porque eu nem sabia que a gente estava nessa avaliação, né? E com o dobro do número de votos do segundo colocado. Tá? Então isso para mim é uma surpresa. A outra surpresa é que todo mundo que vai no Allianz, não porque fala para mim, mas eu escuto as pessoas falarem, eles ficam muito impressionados com a qualidade, com o espaço, com a maneira como ele é aconchegante. Tá? Você sabe, os italianos são sempre muito aconchegantes, mas não tem nada a ver, o projeto é assim, é a percepção, é a forma como as cadeiras foram feitas, a forma como a acústica foi desenhada, a maneira como ele é quase como um cesto, né? Quer dizer, ele é uma maneira, vamos dizer, que abraça o coisa, e principalmente a ideia do campo, que ele quase que levanta e, vamos dizer, entra nas cadeiras como uma continuação, e você tem então essa mancha de tons de verde, né? Que faz se o estádio estiver vazio, o olho brilha. E se o estádio estiver vazio, não cria uma sensação de que está coisa. Inicialmente a ideia era fazer umas lâminas como se fossem palmeiras, mas depois eu achei que aquilo ia ficar muito confuso de fazer, e aí eu redesenhei isso como a mancha, como se fosse uma floresta, como se fosse uma mancha verde. Aliás, esse é o tema da torcida. Mas antes eu queria tocar ainda no ponto da questão da ventilação natural do Allianz Parque, que a estrutura externa é uma espécie de carenagem, é toda perfurada. Isso faz que não só o vento passe, mas também o som, é isso? O áudio. Como é que funciona isso? Como é que você chegou nesse resultado? Na verdade, ela é uma membrana, né? Então você sabe que o som é uma energia. Essa energia, quando bate nessa membrana e a membrana vibra, ela amortece, tá? E ela, além de amortecer, ela, quando passa através das perfurações, ela muda a frequência. Então o som não é um som que incomoda, porque o som que incomoda é aquele que você escuta e que você entende numa situação como essa. Esse é um barulho, vamos dizer, é um som que ele se transforma, é como se fosse um liquidificador sonoro, digamos assim, tá certo? Ele é eficaz? Não é uma coisa perfeita, mas é o suficiente para resolver o problema e para fazer com que o som que é gerado lá dentro, parte dele é amortecido, porque parte dele é gerado diretamente, mas aquilo que sai com uma outra energia. Então o trabalho acústico foi muito bem estudado, do mesmo jeito que a gente estuda para fazer estúdio de gravação, essa coisa toda. Então o estádio primeiro tem uma forma, e tem uma carenagem, como você falou, um revestimento que me permite essa atenuação do som. Isso é muito importante, porque uma das coisas mais interessantes que eu já vi, eu particularmente não vou muito a arenas, enfim, não acompanho muito o futebol, mas o dia que eu fui é o barulho das pessoas, né? Daquela vibração, quer dizer, trabalhar esse som foi um ponto muito importante. E é um som agradável, né? Sim, quando você vê, sim, quando você está lá dentro, você vê o barulho, e é um barulho que ele emociona e não incomoda. E aí esta que é a, vamos dizer, eu vou te falar que é um mistério, não, mas é um pouco de truque que da acústica permitiu. Agora, muitas dessas coisas de acústica são assim, você planeja, desenha, quer dizer, calcula, e às vezes está muito certo. Às vezes também não dá certo, mas graças a Deus no Allianz deu muito certo, e acho que essa foi a expectativa boa, foi o fato da surpresa positiva que o projeto teve, né? Muito bem, eu conversei hoje com Edu Rocha, presidente da Edu Rocha Arquiteturas. Edu, adorei a conversa. Obrigada por você ter vindo, parabéns e sucesso aí nos seus empreendimentos, viu? Muito obrigado a vocês, foi
muito gentil o convite da Urban System, que é uma empresa incrível como planejamento urbano, e obrigado a você por a oportunidade de estar conversando dessa maneira. Imagina, eu que agradeço. Ok. Bom,